Tem um movimento até recente, interessante, que a gente está vendo, e aí eu queria ouvir um pouco da sua percepção, porque o dólar tem caído consistentemente. O nosso Ibovespa ha recebido um fluxo estrangeiro importante, inclusive com um janeiro superavitário, né, diante de meses anteriores de uma saída bastante forte. A gente está discutindo um movimento que talvez seja até mais de longo prazo, de algo que não se sustenta no longo prazo. Mas esse curto prazo está trazendo alguma movimentação importante, alguma oportunidade, alguma volatilidade favorável para os investidores, com dólar para baixo, bolsa para cima. Como que você vê essa movimentação mais recente e essa entrada do investidor estrangeiro, mas talvez conjunturalmente e não estruturalmente? Bom, vamos lá. A gente estava agora, passei amanhã, eu estou aqui na minha empresa, na Cover, e eu passei amanhã discutindo aqui, entre reuniões que eu tive com 2 clientes, com o meu grupo de membros do meu canal, exatamente esse tema. Pessoas questionando, falando, mas como pode? Mas por quê? E a gente estava, eu mostrando dados, e a gente estava nessa discussão. Ponto importante aqui, eu acho que essa pergunta é super pertinente, Felipe. Vamos lá. Dos 6,8 bilhões de entrada positiva em janeiro, pouco mais da metade, se não me engano, foi para a operação da venda a Cosan vendendo ações da Vale, e isso trouxe um bloco trades, trouxe um fluxo de gringos entrando no papel. Mas tem um outro ponto importante, a gente tem que olhar a análise técnica. O gringo não tem o mesmo perfil ideológico ou preocupações ideológicas que nós temos aqui, com micro detalhes que são importantes, mas que o gringo, da mesma maneira que ele entra, ele sai. Ao olhar o Brasil em dólar, tecnicamente, está muito barato. A questão é que se entra numa dominância fiscal, pode ficar mais barato ainda. Mas, de qualquer maneira, ele começa a brilhar nos olhos do fluxo gringo e, consequentemente, de alguns locais, simplesmente por preço técnico. Nós temos ações importantes, com fluxo de caixa positivo, com juros, com nível de dívida baixa, com juros mais altos afetam menos, empresas importantes do Brasil que são dolarizadas em níveis próximos ou iguais à crise do subprime em 2008 e 2009. Então, nós temos preços extremamente atrativos no Brasil. Títulos públicos pagando quase IPCA mais 8. Você dobra o capital em pouco tempo. Então, com certa segurança, né? Que eu não acho que o Brasil tem qualquer risco de dar calote em sua dívida. Portanto, o que eu acho é que as análises técnicas, separar o emocional do racional é algo extremamente importante. Se a pessoa fica apenas com os olhos tapados pelo seu véu ideológico, não enxerga oportunidades do trem passando adiante. E o trem técnico de preços Brasil, que lembre-se, o gringo aperta um botão, o dinheiro entra, aperta um botão, o dinheiro sai. Isso é fácil, ele vai pegar análises técnicas e, comparativamente a países emergentes, o Brasil teve a pior bolsa no mundo em 2024 por várias razões macroeconômicas e nós explicitamos aqui semanalmente. Mas tudo isso já fez preço. Pode fazer mais? Claro que pode fazer mais. Mas aos poucos você começa a olhar e falar, talvez dolarizado, essa empresa, a outra empresa, com fluxo de caixa importante, com juros da quase 8 acima da inflação, acho que eu vou fazer uma apostinha lá. E a gente vê que o Brasil, altamente dependente do fluxo externo, qualquer entrada positiva, a gente pode ter um resultado importante. Seria um outro dado também interessante. Nós tivemos um dos maiores níveis de operações de recompra nos últimos tempos aqui no Brasil. Até por preços extremamente baratos, as empresas optam por recomprar as ações e colocar em tesouraria. E uma matéria que saiu ontem mostrou que por volta de 13% do free float das empresas simplesmente saiu, porque as empresas recompraram essas ações. Então, em uma eventual mudança de ciclo, quando for que ele venha e virá em algum momento, que o mercado antecipa qualquer movimentação política, mudança macroeconômica, a Bolsa Brasileira tem um espaço muito grande para subir e, consequentemente, os juros futuros caírem, que leva o valor presente dos títulos de renda fixa para cima. De novo, não é uma recomendação de compra, mas é uma análise mais técnica, tirando de lado o perfil político, social, institucional e ideológico de cada um. Ô Bruno, 2 minutinhos. Então falta um gatilho, falta um trigger aí que possa startar essa mudança aí, talvez ampliar essa oportunidade.
fora, obviamente, da questão política e tudo mais, mas falta esse gatilho para a gente poder ter uma melhora aí um pouco mais estrutural para a gente poder ver a nossa bolsa deslanchando de alguma forma, né? Seria fácil, Felipe. Na verdade, assim, o problema do Brasil é um só, que é o que o Milei sempre centralizou a campanha dele, é o ajuste fiscal. Puro e simples. Porque quando você passa a produzir superávit, é a mesma coisa que na tua casa guardadas as devidas proporções. Se você tem sobra do que você ganha, você pode pagar a sua dívida, você passa confiança, você mostra uma certa previsibilidade, os agentes econômicos começam a entender que você está preocupado em pagar a dívida, portanto, na sua solvência. Com isso, você vê o risco país, o CDS brasileiro caindo, ou seja, diminui os juros que o governo é obrigado a pagar para captar dinheiro, para fechar as suas contas. É um ciclo virtuoso. Ou seja, é apenas olharmos o fiscal. Só que para isso, você precisa entender a importância de produção de superávit. E o Lula e todo o seu entorno não acredita nisso. Então, a gente tem um problema, e mais, muito próximo a ano eleitoral. A campanha já começou, a gente já viu isso. O que me surpreendeu foi ontem o próprio Hugo Mota, novo presidente da Câmara, falando que o governo terá que fazer cortes, que a Câmara já fez ajustes da Receita, mostrando que a subtração de impostos de maneira forçada, nossa e das empresas, já foi feita praticamente num limite, e que agora o governo terá que cortar. Então, peguem suas pipocas, porque parece que a coisa vai ficar interessante. Mas, de novo, eu não sou adepto de acreditar em grande parte de políticos e do Centrão. Então, acho que alguma coisa tem de negociação aí no meio.